Questão 40. Tendo por base a organização administrativa brasileira, classifique as descrições abaixo como sendo fenômenos. Alternativa 1, de descentralização, ou de 2, de desconcentração, após assinale a alternativa correta. Primeira assertiva, a criação da Fundação de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, para prestar serviços oficiais de estatísticas, geologia e cartografia de âmbito nacional. Criação de Delegacia Regional do Trabalho a ser instalada em municipalidade recém-emancipada e em franco desenvolvimento industrial no setor de serviços. Concessão de serviço público para exploração do serviço de manutenção e conservação de estradas. E a última, criação de novo território federal. Pessoal, o presente exercício, ele cobra também, novamente, venho falar com vocês, fenômeno da descentralização e da desconcentração. Aqui numa maneira um pouco diversa, um pouco diferenciada, porque você vai ter que elencar ali qual que é descentralização e qual que é desconcentração. Vamos lá. Ó, aqui ele traz, então, nosso roteiro tem que ser 1 para descentralização e 2 para desconcentração. Beleza. Vamos para a primeira. Criação da Fundação de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, tá? Para prestar serviços oficiais de estatística, geologia, cartografia de âmbito nacional. Tá. O que eu estou querendo dizer com isso? A primeira questão, a primeira assertiva, ele está dizendo o seguinte: o ato de criar o IBGE, ou seja, o ato de criar uma pessoa jurídica com a finalidade de exercer uma função típica relacionada à geologia, estatística, em âmbito nacional, seria descentralização ou desconcentração, tá? Ó, criou a Fundação de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Obviamente, pessoal, IBGE é uma pessoa jurídica, tá? Não é um mero departamento, não é uma mera distribuição. O IBGE, ele é classificado como uma autarquia, tá? Então tá. O ato de criar uma autarquia para prestar serviços oficiais, ou seja, que serviços são esses? Típicos da administração de estatística, geologia, cartografia de âmbito nacional, tá? O que seria? Isso seria descentralização ou desconcentração? Obviamente, pessoal, isso é um caso de descentralização, tá? Por quê? Uma pessoa criou outra, ou seja, o ente federado, a União, no caso, aqui no exercício, criou o IBGE para realizar essa função típica de estatística e de geologia, obviamente com mais precisão, com mais técnica. Então o que ela fez? Criou uma pessoa jurídica específica para isso, tá? Criou uma autarquia, por isso que ela pertence à administração indireta do IBGE. Criação de IBGE é o quê? Descentralização, tá? Então aqui a gente usa o gabarito número 1, perfeito? Aqui é um caso de descentralização. Vamos seguir? Vamos. Ó, próximo. Criação de Delegacia Regional do Trabalho a ser instalada em municipalidade recém-emancipada e em franco desenvolvimento industrial e no setor de serviços. Beleza. Pessoal, ó, também criação de uma instituição, uma entidade. Tá, que entidade é essa? Delegacia Regional do Trabalho. Delegacia Regional do Trabalho, já falei para vocês que isso seria um caso de órgãos, tá? Isso aqui é apesar de ser uma criação, ela não tem personalidade jurídica. Delegacia Regional do Trabalho não tem personalidade jurídica. Se eu crio um ente sem personalidade jurídica para atuar com uma função específica,
eu estou diante de um caso de desconcentração, ok? Tá? Então, aqui é um nítido caso de, ó, não tem personalidade, logo, desconcentração. Tá? Aqui sem crise, pessoal. Tudo que a gente já viu até aqui. Tá? Então, número 2. Vamos lá para a próxima. Concessão de serviço público para a exploração do serviço de manutenção e conservação de estradas. Tá? Aqui exige da gente uma noçãozinha de um tema que a gente vai ver mais à frente, que é o tema de concessões, tá? De concessão de serviço público. Mas só para vocês terem ideia, o que seria essa concessão? O Estado, ele tem um serviço, tá? E ele delega para outra pessoa, tá? Seja uma pessoa jurídica de direito público, seja um particular, mediante um contrato de concessão, tá? Então, é o ato pelo qual o Estado transfere a outra pessoa a execução de serviço público, um serviço que ele tem essa função de realizar, ele está transferido por um terceiro, tá? Ou seja, se eu estou transferindo para um terceiro, ou seja, outra pessoa jurídica ou física, enfim, se eu estou trazendo a figura de outra pessoa, para o caso, eu estou diante de um caso de descentralização, perfeito? Então, seria aqui a nomenclatura 1, tá? E aqui seria caso de descentralização, tá? E aqui ele dá o exemplo até da concessão de serviço público para a exploração do serviço de manutenção e conservação de estradas. Pensa aí na sua região numa concessionária de pedágio, tá? Aqui, por exemplo, na região onde eu moro, tem, na maioria das estradas, em pouca distância entre um e outro, tem uma concessionária, tá? Na maioria das vezes é um particular que celebrou um contrato com a administração. Não é a administração ali. A administração tem a função de realizar a manutenção das estradas, mas ela delegou para um terceiro. Entende? Então, quando eu passo lá no pedágio e eu pago, eu não estou pagando para a administração. Eu estou pagando particular. E quem está fazendo a manutenção não é o Estado, é aquele particular. Mas o titular é o Estado. O Estado transferiu, perfeito? Então, não é o Estado ali, é outra pessoa. Se eu tenho a figura de outra pessoa, o Estado que transferiu, é descentralização, não é desconcentração. O particular, ele não integra a estrutura da administração ali ao ponto de falar que, ó, é a mesma pessoa. Não é, tá? Então, por isso que eu falo que aqui é descentralização. E aqui, do último caso, seria criação de novo território federal. O que seria criação de novo território federal? E aqui, gente, muito cuidado, porque nessa questão mesmo é o que gera mais confusão, tá? Já vou passar para vocês, mas você criar um território nacional, o que seria esse território nacional? Esse território nacional, ele tem personalidade jurídica, tá? Mas ele não é autônomo, tá? Território federal, ele tem personalidade jurídica, mas não autonomia. Então, território é o típico cara chato. É o cara parasita. Por quê? É o vamp, o cara vampirão. Porque ele tem personalidade jurídica, mas ele não tem autonomia. Ele tem que ficar dependendo de alguém, tá? Então, mas mesmo que eu crie esse território, por ele ter personalidade jurídica, eu estou falando de descentralização e não desconcentração. Então, cuidado, tá? Porque essa informação sobre o território, ela é fundamental nessa questão de administrativo. Então, sempre lembre, o território nacional tem personalidade jurídica, mas não autonomia, tá?
Logo, se tem personalidade jurídica, eu estou aqui diante de um caso de descentralização e não desconcentração, ok? Então aqui o nosso gabarito seria o 1. Seria um caso também de descentralização. Tá? Vamos lá. Quais as alternativas seriam aqui para o nosso caso? Beleza. Primeiro, descentralização. Então, não é a A, não é a C. Beleza, já eliminamos duas. A segunda é a 2. Todas têm 2. Beleza? Vamos para a terceira. 1. 1, 2, 1, 1, 2, 1. 1, 2, 2 não é. Risca. 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, tá? Qual que é a quarta? Criação de novo território seria descentralização. 1. Alternativa D. Vamos dar uma olhadinha? Ver se a gente acertou? Alternativa D. Perfeito, pessoal? Então aqui seria basicamente essas considerações que o problema exige. Novamente, o que torna a falar? Sempre critério de exclusão. Tem certeza de uma, já vai excluindo as demais para que você ali aumente as chances de ter êxito quando está diante de um caso que tem dúvida.